Você sabia que a partir de 2024 a vacina contra a Covid-19 vai ser obrigatória para crianças? É isso aí, você não entendeu errado não. A partir do ano que vem, a vacina contra a Covid faz parte do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde acabou de anunciar essa mudança e vai vacinar milhões de brasileirinhos contra a doença a partir de 2024. A gente precisa lembrar que a Covid já infectou 37 milhões de brasileiros e já matou mais de 700 mil pessoas desde o início da pandemia até hoje. Para ser mais preciso, 706 mil mortes. Para você ter uma ideia, é como se uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto simplesmente desaparecesse do mapa. A vacina vai ser anual e obrigatória para as crianças. Para os adultos, ela vai ser distribuída primeiro para os grupos prioritários, que também são estabelecidos na campanha de vacinação. Quais são esses grupos prioritários? Como vai funcionar essa nova estratégia de imunização? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Então se acomoda na cadeira aí, senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. E ó, já me segue para não perder os outros conteúdos de utilidade pública que sempre tem por aqui, tá? Seguinte, a vacina contra a Covid vai ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, que é o programa do governo federal que oferece gratuitamente vacinas contra diversas doenças para toda a população brasileira. Esse programa já existe desde 73, já salvou milhões de vidas, já preveniu muitas doenças, como sarampo, poliomielite, meningite, hepatite e várias outras. Agora a vacina contra a Covid vai entrar nesse programa e vai ser recomendada para todos os brasileiros nascidos ou residentes no país. No caso das crianças, com idade entre 6 meses e 5 anos, vai ser obrigatória para completar a carteira de vacinação. Essa é uma faixa etária que precisa mais de proteção. As crianças, além de pegar a doença e poder transmitir como todo mundo, também têm mais chance de terem complicações mais graves. Vacina nenhuma vai impedir 100% que as pessoas peguem Covid, mas ela ajuda quem pegar a não desenvolver a forma grave da doença. Pela lei, sempre que uma vacina entra no calendário oficial, ela se torna obrigatória e não tem pai anti-vacina que possa mudar isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que é direito da criança ser vacinada e não tem desculpa para não vacinar. O único motivo que permite a não vacinação é se essa criança tiver recomendação médica. Caso contrário, tem que tomar e ponto final. Não existe motivo ideológico, filosófico, religioso. Nada justifica não dar vacina para o seu filho. A lei determina que os pais não são donos das crianças. Eles podem muito sim, mas não podem tudo não, tá? O principal é que eles não podem arriscar a vida dos filhos sem vacina. Como a vacinação entrou para o calendário nacional, até para matricular na escola tem que apresentar a carteira de vacinação completa. Senão, nada feito. E se os pais não vacinarem, podem ser multados ou até em casos extremos podem perder a guarda dos filhos. Mas não são só as crianças que vão receber vacina todo ano, não. O Ministério da Saúde também definiu outros grupos prioritários que estão nessa lista, também por causa do maior risco de ter as formas graves da Covid. Essas pessoas precisam de dose de reforço para manter a imunidade mais alta. De novo, não vai impedir de pegar, mas vai impedir de desenvolver uma Covid mais grave. E que grupos são esses? Idosos, pessoas com baixa imunidade por causa de uma doença ou de algum tratamento que essa pessoa esteja fazendo, gestantes ou puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter filhos, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, abrigos, trabalhadores que trabalham nessas instituições, pessoas com deficiência permanente, presos, funcionários do sistema prisional, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, como na Fundação Casa, por exemplo, e pessoas em situação de rua. Esses grupos vão receber a vacina contra a Covid todo ano, junto com a vacina da gripe, que também faz parte do Programa Nacional de Imunizações. A ideia é aproveitar a estrutura e a logística da vacinação contra a gripe para já imunizar todo mundo. Inclusive, a previsão é que a vacina seja uma só e que já valha para todas as doenças. É uma picadinha e está resolvido. Essa mudança que coloca a vacina da Covid no calendário nacional segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde.
A OMS atualizou recentemente as orientações sobre a vacinação contra a Covid e já reafirmou a segurança das vacinas que não são experimentais. São todas aprovadas de forma definitiva pela Anvisa. A OMS também alertou que algumas pessoas que já tenham naturalmente uma imunidade baixa podem até precisar de uma dose extra, mas isso vai ser avaliado caso a caso pelos médicos. Mas as outras pessoas que não fazem parte desse grupo prioritário, como é que ficam? Elas não vão receber vacina? Então, isso vai depender da disponibilidade das doses e da situação epidemiológica do país, ou seja, do avanço da doença. A gente já sabe, está vendo aí no noticiário, que tem aumentado o número de casos positivos de Covid no Brasil. Então, o Ministério da Saúde informou que, primeiro, vacina as crianças, os grupos prioritários, e depois as vacinas que sobrarem vão ser oferecidas para toda a população conforme a necessidade. O Ministério explicou que as pessoas que já foram vacinadas com pelo menos 2 doses ou com aquela vacina de dose única, elas ainda têm proteção contra a Covid, mesmo que tenham surgido novas variantes do vírus. A gente já chegou a ter 4.000 mortes por dia no auge da pandemia. Hoje, a média nacional está em 40. Resultado das vacinas. Se você ainda não tomou a dose da vacina bivalente, dá tempo, hein? Ela está disponível nos postos de saúde do Brasil inteiro e protege contra 2 variantes do vírus, a alfa e a delta. Enquanto a OMS mantiver a recomendação de vacinar todo ano, assim vai ser feito. E por que eu estou falando isso? Porque novas evidências científicas sempre podem surgir e mudar, né? Por exemplo, a vacina contra a febre amarela já foi exigida de 10 em 10 anos, mas a ciência descobriu que não precisa mais ficar tomando regularmente. Quem tomou a primeira dose e o reforço não precisa mais continuar tomando. Mas essa é uma certeza que levou décadas para aparecer. Então pode acontecer a mesma coisa com a Covid no futuro, mas por enquanto não. Por enquanto é todo ano mesmo. É isso, gente. Eu te peço para compartilhar esse vídeo para informar o máximo de pessoas possível, porque de uns tempos para cá, você sabe, né? Surgiu um monte de malucos anti-vacina, cheio de teorias da conspiração. Se é adulto e não quer se vacinar, é problema dele e de quem convive com ele. Mas com as crianças não tem jogo, não. Ou vacina ou arca com as consequências jurídicas.